Olá! Hoje no Mundo Político, o balanço da economia mineira e as expectativas para 2023. O futuro da agenda de ajuste fiscal do governo Zema e o saldo da gestão em 4 anos. Eu vou conversar com o economista Raimundo Leal, ele é professor da Fundação João Pinheiro. Raimundo, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, tá? Eu fico muito honrado, com o convite. Raimundo, em 4 anos, Romeu Zema focou o governo dele no equilíbrio das contas públicas, das contas do Estado. Como a economia chega a 2023 depois desses 4 anos? Olha, nós chegamos com a economia do país, do Estado e das cidades, dos estados, não só de Minas Gerais, mas das cidades, com desafios muito grandes para o futuro e desafios que estão relacionados menos com questões estritamente econômicas em si e muito mais com problemas de ordem do arranjo institucional, entre as unidades da federação. O pacto federativo ele precisa ser redesenhado, isso não é uma tarefa que se leva a cabo numa única gestão, mas os trabalhos precisam ser urgentemente iniciados. E tem uma conexão direta da grande questão que precisa ser enfrentada, do redesenho do Pacto Federativo, com talvez a reforma que seja a mais necessária de todas. A gente pode pensar como uma reforma mãe, que precisa avançar muito rapidamente, que é a reforma tributária. Existe uma possibilidade de grandes e rápidos ganhos de produtividade que podem ser obtidos pela economia como um todo se propostas como a do Baleia Rossi ou a do Bernardo Api forem razoavelmente preservadas e possam amadurecer no sentido de uma rápida revisão da forma como as atividades econômicas do país são tributadas. Agora, Raimundo, a reforma tributária, ela vem, eu que já estou há muitos anos na estrada, no jornalismo, vejo há mais de 20 anos, essa é uma discussão que ela é retomada de tempos em tempos, não é? Esse é um bom momento de se retomar? E qual seria, o que seria fundamental, o que está lá nessa reforma, já encaminhada pelo Baleia Rossi, pelo Bernardo Api, e que seria fundamental, porque os interesses são muito conflitantes e é por isso que as reformas, as tentativas de reforma tributária não progridem. Eu lembro dos meus tempos de faculdade, com o professor Fernando Rezende, que é uma grande referência para todos nós aqui na área de economia, lá na década de 80, tentando com os colegas fazer avançar essa agenda da reforma tributária, no alvorecer da redemocratização que a gente estava experimentando ali, em 85, 86. E lembro de toda a frustração de que esse trabalho tenha sido tantas vezes retomado, mas sempre deixado para um momento posterior. O que me parece é que o custo para a sociedade, para a economia, da manutenção de um sistema tão pouco eficiente e caótico, com um custo tão elevado de enforcement para as empresas e para o governo também, recursos técnicos públicos sendo consumidos para fazer a gestão de um Frankenstein de medidas e de regras e de exceções, enfim. Isso precisa ser terminado, e o que talvez crie uma possibilidade de sucesso é exatamente o que eu chamaria de um consenso por exaustão. É claro que essa reforma ela vai implicar uma redistribuição da forma como as atividades são tributadas na economia. É claro que os setores que atualmente são privilegiados vão se opor,
mas, por outro lado, né, a sensação, né, de desgaste, de esgotamento, né, de sufoco, né, a percepção de que talvez a forma como se dá a tributação indireta no país esteja na raiz, né, da nossa incapacidade de voltar a ter crescimento, talvez tudo isso, né, provoque, por exaustão, né, um movimento na direção da construção de um consenso que não é nada fácil, mas que, né, se apresenta como uma janela de oportunidade. Seria muito importante, né, que o mundo político, que o governador, que os parlamentares, né, os prefeitos, né, os vereadores, os deputados, né, estaduais, federais, os senadores, atuassem de maneira com um espírito, né, de serviço público, né, acima de tudo nesse momento, né? Você mencionou, não é, essa reforma que já andou no Congresso, não foi aprovado, mas andou. Só para as pessoas terem ideia de que tipo de impacto teria, não é, de forma imediata, quem ganharia, quem perderia e como a população perceberia uma reforma tributária, que parece uma coisa tão distante da vida das pessoas. Na verdade, a gente está falando só de uma parte, né, das reformas que precisam acontecer no âmbito da fiscal, né, que é a parte relacionada com a arrecadação de tributos indiretos, que são os tributos que a população arca ao fazer a aquisição, né, a compra de bens e serviços. Então, normalmente uma tributação oculta, né, que boa parte da população não percebe que está sendo cobrada. A essência da resposta da reforma atual, primeiro, passa por uma mudança no momento, né, da cobrança, se na origem, né, da atividade de produção ou se no final, né, no momento do consumo, né? Um primeiro passo que seria muito importante seria exatamente esse, né, de que a tributação deixe de acontecer na origem, de onde se dá a produção, de onde inicia a circulação da mercadoria e passe a ocorrer na ponta, onde o consumo está realizado, né? Se a gente pensar no impacto dessa simples mudança, né, desse primeiro aspecto da mudança, né, fica por óbvio que as unidades da federação, como é o caso de Minas Gerais, inclusive, né, que tem uma participação maior na produção industrial do que no consumo desses bens, portanto são os exportadores líquidos, a gente possa ter uma perda, né? Mas é muito importante que fique claro, né, que não se trata de uma redistribuição simples, pura e simples, onde eu vou ter o ganhador e o perdedor, como o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo perdendo e o estado do Piauí se beneficiando, né? Assim, a própria lógica de implementação, né, dessas mudanças, ela tem a previsão, né, de um período muito razoável de tempo, seriam mais de 10 anos, né, em que todas as compensações estariam sendo feitas, né? Então, assim, não se trata de abrir mão dos estados que são produtores, abrirem mão de receitas. Se trata apenas de negociar a forma como essa compensação ocorreria ao longo do tempo, né? Mas é muito importante que isso seja iniciado. Esse é um primeiro aspecto, né, que vai envolver uma redistribuição de ganhadores e perdedores. Mas o aspecto talvez seja mais impactante, né, e aí me parece que há um erro de concepção teórica na forma como os opositores reagem, né, ao que está sendo proposto, é que as alíquotas que são hoje incidentes, né, sobre a produção e a circulação de mercadorias, elas são muito desiguais, né? A gente está falando aí de alguma coisa como 30%, 40% ou mais do valor de produtos industriais sendo tributados na forma de tributos indiretos, como o IPI, o ICMS, enquanto que os produtos da agricultura ou dos serviços, né, estariam sujeitos a uma alíquota muito menor, né, da ordem de 4%, 5%, não chega a 10%, sempre muito inferior, né?
Então, sempre se pensa que a uniformização, né, das alíquotas, né, e da tributação sobre o valor adicionado num único momento de toda a cadeia produtiva, isso pudesse favorecer a indústria em detrimento da agricultura e dos serviços, Agora, né? a- Mas eu queria deixar claro que sim. talvez seja um equívoco, né? Porque, assim, na verdade, uma parcela, né, não desprezível, né, desses tributos, ela acaba sendo, na prática, repassada para os preços, né, dos produtos. Então, o que de fato vai implicar, né, essa modernização do nosso sistema tributário, que é mais do que necessária, é uma mudança nos preços relativos, no sentido de que os produtos industriais pós-tributação tenderiam a ficar relativamente mais baratos em relação ao que eles são hoje, né, e produtos da agricultura e dos serviços ficariam relativamente mais caros em relação ao que eles são hoje, mas isso seria uma mudança que aconteceria de uma vez por todas, né? Seriam novos preços relativos que passariam a refletir essa forma muito mais eficiente, né, de tributar, de fazer tributação indireta na economia. Só lembrando de um aspecto que sempre que se fala em tributação no país, nosso foco aqui é Minas, mas acabamos entrando numa discussão, porque discutir também a economia mineira sem discutir a realidade nacional não tem jeito. Mas sempre que se fala em tributação, trazendo de novo para o dia a dia das pessoas, os mais pobres são lembrados como os mais atingidos. Como que uma reforma tributária pode reduzir de que forma poderia reduzir, diminuir essa incidência de tributo que afeta principalmente o pobre, que é sobre o alimento? Pois um primeiro aspecto, né, seria exatamente esse efeito de ganho de eficiência que se traduz em maior produtividade, portanto também maior renda, né, para a população, né? A proposta do Bernardo Api, por exemplo, né, a expectativa, né, que alguns estudos criam é de que um sistema menos distorcido, né, de arrecadação de impostos poderia gerar um ganho da ordem de 10%, né, do PIB, a gente está falando aí de R$1 trilhão. E isso, sem dúvida nenhuma, né, poderia beneficiar também, né, a população mais pobre. Então, tem esse primeiro aspecto, né? O simples fato de a gente poder migrar para um sistema que seja mais eficiente já tenderia também a beneficiar a população mais pobre. Agora, para além disso, a reforma tributária ela não tem como ela se esgotar exclusivamente exatamente na ponta que é mais regressiva do sistema, né? Nós nós tivemos dois momentos na nossa história em que a carga tributária da economia brasileira aumentou significativamente, né? Se a gente pegar a economia brasileira ali na década de 50, no início da década de 60, a nossa carga tributária ela girava em torno de 15, 16% do PIB, né? Com a reforma de 66, que é exatamente quando se cria, né, a essência do nosso sistema atual, né? É quando se cria o ICM, que depois virou ICMS, é quando se cria o IPI. Pouco tempo depois da reforma de 66, a nossa carga tributária aumentou para cerca de 24, 25, 26% do PIB e permaneceu nesse nível ali no início dos anos 70, 71, 72, até a época do Plano Real, até o momento em que se consolida, né, que se conquista a estabilidade macroeconômica, o controle da inflação na economia brasileira, né? Durante os governos Itamar Franco, o primeiro mandato do Fernando Henrique, nós tivemos de novo, e no segundo mandato do Fernando Henrique ainda mais fortemente, né, uma elevação de carga tributária, que assim como a reforma de 66, né, foi muito dependente de tributação direta, agora no segundo mandato do Fernando Henrique, ali na segunda metade dos anos 90, muito dependente da criação de novas taxas, contribuições, quando a COFINS, por exemplo, passou a ter um peso significativo, né, na arrecadação total de recursos para a União e para os estados.
E a partir daí a gente estabilizou mais ou menos em torno de 33, né, em torno de 33% do PIB. E né, ao longo do século XXI essa tem sido a nossa carga tributária. Qual que é o problema? O problema é que a parcela dessa carga tributária que depende de tributação indireta, que incide sobre o consumo, que pode se tornar mais eficiente com a primeira ponta da reforma que a gente discutiu, ela é totalmente insuficiente para fazer frente ao elevado grau de regressividade que o sistema foi adquirindo e aumentando ao longo do tempo, né? Então, a reforma de 66 já fez com que a arrecadação de impostos do Brasil se tornasse muito mais regressiva. Isso significa que quem tem uma renda proporcionalmente maior está pagando proporcionalmente mais. Então, nós estamos punindo exatamente aqueles que têm uma menor renda na economia. E a segunda rodada, né, acentuou ainda mais, né, esse caráter. Então, a reforma do IVA, como a gente chama, ela tem que ser completada, né, com uma reforma também da própria forma, né, como se dá a tributação da renda, né, a tributação da propriedade, da riqueza, né? Isso precisa ser urgentemente tratado pela sociedade brasileira. E o foco disso é buscar equilibrar um pouco a balança do país, equilibrar, porque eu digo, o nível de diminuir o nível de desigualdade, fazendo reforma tributária nesse segundo momento, teria essa capacidade? Especialmente a segunda perna, né, que a gente acabou de discutir, que diz respeito, né, à reforma do imposto que incide sobre a renda, sobre o patrimônio, né, propriedade de veículos, né, a propriedade de aviões, né, que a gente sabe que praticamente não paga, a propriedade de jet ski, de barcos, que Num também país como o praticamente não nosso, isso é paga. uma coisa inimaginável, né? Mas é real. É real, é assim. Então, precisa ter a tributação do patrimônio, né, cada um, né, deve incidir, né, uma cobrança proporcional à sua capacidade, né, de contribuir, né? Acho que um sistema justo ele consegue exatamente equalizar aí essa possibilidade de, né, aqueles que têm, né, proporcionalmente, né, melhores condições poderem também contribuir, né, de uma maneira mais efetiva. Raimundo, nós estamos falando um pouco do que é necessário fazer para o futuro. Eu queria olhar um pouquinho para trás, queria voltar à pergunta inicial, que é como é que você vê esses 4 anos da gestão do Romeu Zema, que desde a campanha dele em 2018, que ele pregava como principal foco o ajuste das contas públicas. E ele passou esses 4 anos defendendo isso. E está fazendo um discurso semelhante para os próximos anos. O que você acha disso e do desempenho dele nesses 4 anos? Eu acho que isso é muito difícil a gente conseguir identificar assim, o que teve de mais específico no caso de Minas Gerais, porque assim, a própria eleição, né, deixou muito claro como que os governadores, né, que exerceram seu mandato nesse período aí de 1919 até este ano, de 2022, passaram por um cenário que envolveu, sim, todo o problema da Covid, mas que foi, do ponto de vista da gestão das finanças públicas estaduais, extremamente favorável, né? E isso ocorreu, né, em Minas Gerais, mas ocorreu no país todo, né? Uma parcela enorme dos incumbentes, né, conseguiram ou se reeleger ou reeleger, né, os seus candidatos indicados. E isso é revelador, né, de que a gestão da econômica, da macroeconômica, tá? Da saída que o país teve da pandemia do Covid-19, produziu condições totalmente únicas, tá? Tanto na economia mundial como na economia brasileira, que favoreceram muito a gestão, né, das unidades, né, subnacionais
que tem uma dependência muito forte da arrecadação de impostos sobre commodities. Então, deixa eu tentar explicar isso da maneira mais simples que eu consigo. A gente teve um duplo choque, né, na forma como a economia, a pandemia do Covid-19 afetou a economia do mundo e como que os governos responderam, né? Nós tivemos um choque de oferta, em primeiro lugar, né? Porque durante 3 meses, né, houve lockdowns generalizados em todo o planeta, as cadeias de suprimento globais foram interrompidas, né? Tem falta, até hoje ainda há, em determinados aspectos, né, em determinadas cadeias, faltas de componentes que encareceram muito, né? Se a gente olhar um indicador muito simples, né, do lado da oferta, que eu acho que é importante, quanto que custa você transportar um container, né, de Xangai para Los Angeles, né? A gente, né, precisava de $2.000 ali em 19 e esse preço passou de $8.000, né, algum tempo depois da pandemia do Covid-19 e ficou nesse patamar até recentemente, né? Foi apenas nos últimos meses, ao longo desse ano, né, que os preços voltaram a cair significativamente. Agora já está em torno de $2.500 aproximadamente. Isso é um indicador muito forte do choque, da intensidade do choque que aconteceu pelo lado da oferta. E os governos responderam da forma como deviam, né? Diante de uma calamidade, diante de uma situação de economia de guerra, praticamente, né? Injetaram muita liquidez no sistema, né? E fizeram gastos, né, em volume muito considerável. Então, se a gente, né, observar o que aconteceu nos Estados Unidos e outros países, né, os governos deram cheques para os seus cidadãos, né, em quantias bastante consideráveis. E aqui no Brasil não foi diferente, né? O nosso Congresso conseguiu tornar, né, viável o auxílio em 2020 no valor de R$ 600 naquela época, né? Então, assim, isso colocou um choque de demanda, né? Uma economia que vinha passando já por um choque de oferta, e isso teve como resultado uma elevação muito rápida dos preços, né, de commodities globais. Agora, A economia brasileira ela é muito beneficiada numa situação como essa, porque ela é exportadora de commodities, minérios, matérias-primas, alimentos, etc. E o natural seria que nessa ocasião a nossa taxa de câmbio tivesse valorizado. Mas, diante do grau de incerteza institucional que o país vivenciou, né, na gestão da pandemia em 2020, depois em 2021 e até agora, até as eleições, isso acabou não se traduzindo, de fato, né, em valorização da nossa taxa de câmbio. A crise institucional permanente atrapalhou os ganhos que poderiam ter, assim, de oportunidades aí, apesar de ter sido um momento de crise. Exatamente. Os ganhos de oportunidade da pandemia. Exatamente. Nós tivemos uma grande... foi como um maná que caiu do céu, né? Nós tivemos uma rápida e forte elevação dos preços dos produtos das nossas exportações. Isso é o que os economistas chamam de melhoria dos termos de troca. Aconteceu com muita intensidade. O normal seria que a taxa de câmbio tivesse valorizado. Como isso não aconteceu, pelo contrário, o câmbio desvalorizou. Esses preços foram duplamente afetados em moeda local. Então, em reais, né, se a gente acompanhar a evolução dos preços de alimentos, né, de combustíveis, de energia, né, ao longo de 2020 e 2021, né, a nossa inflação foi muito elevada. E isso inflou, né, as receitas estaduais. Né? Pois é, a oposição diz, Raimundo, costuma dizer que Zema teve mais recursos disponíveis, não é? Exatamente pelo que você está descrevendo, e também ele contou com suspensão judicial do pagamento da dívida durante esse período todo e cobra dele a promessa do ajuste fiscal diante dessas circunstâncias. Pois é, mas acho que talvez o mais importante de tudo isso seja a gente lembrar o seguinte: a gente vive, né, vivemos, né, acabamos de passar por um período que pode ser interpretado sim como de benesses, né? Mas a dívida do Estado não parou de crescer, né? Exatamente porque os pagamentos foram interrompidos, mas eles não deixaram de ser contabilizados, né? E quando a gente fala de pacto federativo,
né? É exatamente esse o nó da questão, né? Porque, de uma certa forma, nós vivemos numa gestão, né, da economia que produz, acho que a crise, a chamada crise fiscal dos estados, né, ela é produzida, né? Se a Produzida gente tem pelo desequilíbrio do pacto, é isso? pelo desequilíbrio do pacto, né? Nós não tivemos a devida compensação pela desoneração das exportações de minério de ferro, né? Da Lei Candir. Agora nós tivemos, né, O teto do ICMS. exatamente, goela abaixo, né? Desde quando o gestor público pode abrir mão de receita, né? De forma responsável fiscalmente, sem especificar qual que vai ser a contrapartida Só disso, né? para Os quem está estados foram acompanhando a obrigados. gente, deixa eu dar o número aqui para a gente saber. 31% sobre combustíveis até a aprovação do teto, o teto que foi determinado no Congresso com uma PEC do Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Então, caiu de 31% para 18%. E energia de 30% para 18% e comunicações de 27% para 18%. Para o consumidor ali final, foi um alívio, mas é um problema real para os cofres do Estado. É um problema real para os cofres do Estado e é um problema real para o futuro, porque, em última instância, isso significa, né, criar um incentivo, né, para o consumo de combustível que tem origem em matéria fóssil, né, quando a gente tinha que estar tratando já de produzir aqui o planejamento necessário para a transição energética que virá, né? A gente não pode ficar para trás, né? Esses momentos, né, em que nós temos mudanças de paradigma tecnológico, como esse que está acontecendo, né, no caso da mobilidade, né, urbana, né, de transitarmos, né, de veículos autônomos que dependem de carbono para formas alternativas, né, inclusive o veículo autônomo movido a eletricidade, mas também repensar o sistema de mobilidade urbana, esse que é o futuro, né? O investimento que tem que ser feito é de preparar para esse futuro e não adiá-lo ainda mais, sob pena da economia brasileira e de Minas Gerais ficar ainda mais atrasada em relação aos avanços que estão sendo encaminhados no resto do mundo. Agora, pacto federativo é um pacto que se faz, claro, dentro das relações políticas, né? Antes mesmo da eleição, Lula já falava em pacto federativo. Os governadores gostam de lembrar da necessidade de um novo pacto federativo, dado esse desequilíbrio que existe na relação entre a União e os estados, e os municípios também. Mas o fato é que isso também, que nem a reforma tributária, vem sendo adiado. Agora, no início de um novo mandato, qual é a possibilidade que você vê, agora falando com mais, pontuando mais Minas Gerais? O governador fez campanha para Bolsonaro no segundo turno, especialmente, assumiu uma postura mais ofensiva em relação ao PT e ao candidato oponente de Bolsonaro, que veio a ser eleito, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e afinal, agora ele reconhece que é preciso ter uma relação republicana e ir buscar diálogo. O quanto é necessário isso para esse pacto federativo? O que nós podemos esperar? Minas Gerais, o que pode esperar dessa relação com o presidente eleito? Me parece assim que o gestor público, né, que coloca, né, o bem coletivo, né, como meta, né, maior, né, ele deve estar sempre aberto, né, a reposicionamentos, às redefinições de posição e ao diálogo. Eu acho que não existe, né, e seria talvez aí para além dos problemas institucionais que a gente vem, né, tratando
né, uma questão de fundo, né, que é aí uma fissura muito maior que precisa ser superada, né, e para isso a gente pode contar, sim, com a colaboração do governador que foi reeleito, né, é o pacto civilizatório, né, que precisa ser reconstruído, né, para além, né, do pacto federativo, para além. E para isso nós precisamos de boa vontade, antes de mais nada, né? Boa vontade com relação até quem ontem poderia estar posicionado, né, de uma maneira talvez radicalizada. Raimundo, só para a gente terminar, nós não tocamos nisso, porque o tempo foi curto, para o tanto de coisa que tínhamos que falar, mas o governador, ele volta sempre e reitera a intenção de fazer a adesão ao regime de recuperação fiscal. Mantém essa posição. Nós sabemos que a adesão ao regime de recuperação fiscal, o regime de recuperação fiscal é do governo federal, não é? Para os estados que têm dificuldades, que estão endividados. O que pode mudar aí nesse jogo? Será que o governador consegue, ele está contando com uma base diferente aqui na Assembleia Legislativa, ele conta com uma base mais forte que permitiria a adesão. Mas esse regime de recuperação fiscal se mantém no governo Lula? Talvez, assim, dos dois lados, né, seja muito importante que alguns posicionamentos sejam revistos, né? Em particular, talvez a questão de maior gravidade, né, que está embutida na proposta da recuperação fiscal seria de uma suposta inevitabilidade do avanço na privatização de recursos públicos que, historicamente, né, foram essenciais para o desenvolvimento da economia de Minas Gerais, né? E aqui, assim, acho que eu não preciso lembrar, né, qualquer colega, né, historiador, né, vai poder explicar bem melhor do que eu, né, da importância que teve a CEMIG, né, lá desde a década de 50, né, como um dos pilares mais essenciais da modernização que possibilitou a economia de Minas Gerais alcançar o nível de pujança, né, de sofisticação tecnológica que ela tem hoje. Ou seja, é preciso repensar, né, a suposta inevitabilidade, né, que estaria colocada, né, junto com a recuperação fiscal, da alienação desse patrimônio que é de todos os mineiros, né? Raimundo, foi um prazer falar com você. Muito obrigada por atender a gente. Muito eu que agradeço, tá? E sempre que possível, né, estamos felizes de poder contribuir. Um abraço. Outro. Eu conversei com o economista Raimundo Leal, da Fundação João Pinheiro. Ele fez uma avaliação do cenário econômico do Estado, as expectativas para 2023, falou também muito sobre reforma tributária, que é um assunto que volta à baila agora, no próximo ano, tudo indica, em nível federal e também envolvendo os estados, os interessados no assunto. Obrigada pela companhia, até amanhã.